quando vieram me procurar, quando a Sextante, o Pascoal, que é uma pessoa fantástica, me procurou junto com um amigo, Jorge Legman, falou, olha, vamos fazer um livro. Eu falei, olha, eu não vejo razão para isso. E eu não consigo encontrar um formato. Eu não sei, já teve um livro há uns 10 anos atrás, depois outra pessoa escreveu, já teve um livro nos Estados Unidos. Eu não consigo imaginar, talvez depois de uma peça de teatro, depois de um filme, depois de 2 documentários europeus, depois de um documentário brasileiro, depois de um enredo de carnaval, o que eu vou poder contar de novo? Olha, vocês estão no endereço errado. Mas aí surgiu uma ideia. E se você pensar em cada letra um assunto que te interessa, um assunto que possa ajudar outras pessoas no que diz respeito ao que você passou por esse assunto relacionado a esta letra. Aí eu falei, opa, gostei da ideia. Porque não é uma biografia, vai passar por... Eu sou uma pessoa com erros e acertos na minha vida, vai passar por fases da minha vida. Nesse próximo mês, eu vou fazer um concerto baseado na palavra longevidade. Ou seja, só músicos acima de 60 anos vão participar do concerto. Muitos fazem parte da minha orquestra e muitos foram convidados. Por que isso? Porque eu acredito que na vida você tem que perseguir 2 aspectos no seu cotidiano: tradição e inovação. Tradição, você tem que manter os pilares do que significou a sua vida para você. Inovação, porque sem inovação, a pessoa tem um percurso muito curto a percorrer durante a sua vida. E eu acredito num percurso longo. Por que eu acredito num percurso longo? E por que o livro? Porque meu pai, por exemplo, que eu cito várias vezes, foi um exemplo para mim, com 37 anos, ele teve um câncer, tiraram 3/4 do estômago, deram poucos meses de vida, e ele falou, porque vocês não me conhecem. E morreu aos 102 anos de acidente. Então isso serviu de exemplo para todos os filhos, para os 4 filhos. E eu, então, resolvi escrever esse livro, porque hoje, no ano que vem, eu estou comemorando meus 80 anos em pleno Carnegie Hall, um teatro onde, graças a Deus, eu tive muita sorte durante a minha carreira de pianista e como maestro também. A primeira letra foi amor, e eu falo tudo o que eu penso de amor, de uma forma, o amor solidário, o amor fraternal, o amor paterno, o amor filial, toda espécie do que passa no cotidiano de uma pessoa relacionado a esta palavra, e principalmente o que aconteceu, que a vida me ensinou com relação à palavra amor. Eu sou uma pessoa que sou a favor e contra o óbvio. Sou a favor do óbvio quando você procura uma linha reta para chegar a um ponto e não contorna para até conseguir chegar naquele ponto. Eu vou direto ao ponto.
direto na fonte. Mas, ao mesmo tempo, sou contra o óbvio quando fica com uma fratura exposta. P, ninguém podia pensar noutra palavra que não fosse piano. E eu não escolhi para P, piano, nem para O, orquestra. Não escolhi. Mas, para B, eu reverencio o maior gênio de todos os tempos na música, que foi Johann Sebastian Bach. Então aí eu fui para o óbvio. Por que fui para o óbvio? Porque o óbvio aqui significava a palavra respeito. Respeito àquele que foi a maior catedral na história da música, foi a síntese de tudo e a profecia de tudo que aconteceu na música até o século XXI. No momento certo, estando no lugar certo, o que eu estou falando é mais do que lugar comum. Mas faço a minha estreia nos Estados Unidos, em Washington. A Eleanor Roosevelt, esposa do presidente Roosevelt, que já havia falecido, assiste o concerto. Aí ela fala, não, eu vou fazer a estreia sua no Carnegie Hall de Nova York. Então foi uma coincidência. Eu saltei 500 degraus em vez de ter que subir uma escada inteira. E começou uma carreira vertiginosa de imediato. Aqui foi o fator sorte, porque poderia demorar 4 ou 5 anos para eu conseguir iniciar a carreira naquela época. Embora eu achasse, aos 18 anos, que eu já merecia uma carreira. Eu pensava como Voltaire dizia, me diga qual a doença que eu sei qual é o remédio. E eu percebi que eu tinha distonia, mas naquela época, distonia era tratada como um problema psicológico e não como um problema da medicina em si. E eu fui lutando contra isso 24 horas por dia. Concertos, por exemplo, para eu não ter nenhum problema de distonia durante o concerto, eu conseguia me policiar e dormir no camarim até 10 minutos antes do concerto. Então eu ia dar o concerto como se eu tivesse acordado naquele minuto. Entende? Aí a distonia não aparece, a distonia vai aparecendo durante o dia. Mas naquela época ainda achamos que podia ser psicológico e tudo mais. Dizem que no fundo nós conhecemos 10 ou 20% do potencial do nosso cérebro. Mas mesmo assim o homem consegue chegar a anos-luz da Terra através da ciência. Então, qual que é o meu pensamento? Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vejo, eu abro os jornais, que eu acordo muito cedo, e vejo se meu nome está nos obituários. Se não está, eu já peço 2 ovos fritos e primeiros 10 minutos, eu te juro, hoje com 79 anos, os primeiros 10 minutos eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que ainda eu quero fazer? 10 minutos depois, eu tenho 15 anos de idade, vou fazer 300 abdominais, vou fazer todo o planejamento do dia, vou memorizar as músicas que eu tenho que reger, vou, por exemplo,
vou fazer um concerto. Conheci a Maria Bethânia nesta sexta-feira. Aí, durante a apresentação dela, porque nós vamos fazer um concerto juntos, eu pensei no nome do concerto. Aí, quando ela estava no camarim, ela mandou me chamar. Eu entrei, eu falei, olha, Bethânia, ela falou, que honra, aquelas coisas todas. Eu falei, já tem o nome para o nosso concerto, de Beethoven a Bethânia. Primeiro eu vou reger a quinta de Beethoven e depois você vai cantar os seus 10 sucessos com a orquestra. Então você tem que todo dia procurar falar, me passou na minha cabeça alguma coisa relacionada à palavra inovação, de você acreditar, e você tem que falar para você mesmo, e eu vou conseguir fazer isso. Por exemplo, com 64 anos, eu falei, não dá para eu fazer curso de maestro, eu sei fazer música, eu tenho limitações no gestual, mas a orquestra vai soar. E eu trouxe 18 músicos aqui para casa e falei, olha, eu resolvi ser maestro. E aí os 18 músicos começamos a ensaiar. Eu errava um gesto, errava outro gesto, tudo mais, mas fui fazendo música. Hoje, reger para mim é como comer arroz doce, é facílimo, mas com um gestual que é todo meu, mas a orquestra soa. Aí eu falei, ó, eu tenho que ter a primeira orquestra de ponta da iniciativa privada no Brasil. Fui procurar os presidentes das federações para que cada um adotasse um músico. No primeiro que eu cheguei, eu falei, dá para adotar um músico da minha orquestra, que foi o Paulo Scaff? Ele falou, eu tenho que pensar. No dia seguinte ele telefonou e falou, tem uma má notícia, um músico não dá para adotar, mas a orquestra inteira, os 65 músicos, vai dar para adotar. Então eu persegui, por isso que a minha frase sempre é essa, corra, corra, corra atrás dos seus sonhos. Quando você menos esperar, o sonho está correndo atrás de você. Eu tive que enfrentar tantas adversidades, porque qual que era a minha ferramenta? A minha ferramenta é as mãos. Eu, uma pessoa que conseguia, numa escala, fazer até 21 notas por segundo. E hoje só posso fazer, em cada 21 segundos, uma nota com o polegar. Então, eu acho que talvez eu tenha apontado na outra encarnação e tive que pagar nessa. Estou pagando, mas sempre com como uma flecha que tem que alcançar o seu destino. Pode ter desvios, mas eu tenho o meu foco. E esse foco eu mantenho. Acho que todas as adversidades que eu passei na minha vida fizeram parte de uma espécie, uma prova que foi colocada na minha frente desde os 18 anos. Desde os 8 anos de idade eu comecei a ter problemas de saúde. Você, quando fala, eu vou conseguir isso, você não sabe como que a coisa acontece, se é uma espécie de uma mensagem superior que chega naquele momento, mas você estabelece uma meta e você persegue aquela meta. No dia que eu falei, há alguns anos atrás, que eu ia ter parceria com 1000 orquestras no Brasil, todo mundo deu risada. Falou, você está louco? 1000 orquestras? Já estamos com 430. Cada 15 dias eu recebo os ensaios, faço os comentários, já tenho o portal. O nome do projeto é Orquestrando o Brasil. Por que o nome do projeto é esse? Porque eu tive uma fase da minha vida que foi muito bom para o meu ego, a fase de pianista. Mas sempre tinha
alguma coisa que fatos ocasionais na minha vida que mostravam que eu tinha uma perseguição subjetiva para a palavra responsabilidade social. Mas a carreira do pianista é uma carreira na qual você está ali sentado no piano horas e horas e você acaba tendo o seu mundo interior. Quando acabou o piano, começou a orquestra, foi maravilhoso, porque toda aquela expressão que eu procurava nas teclas do piano, eu fiz de cada músico da orquestra uma tecla do meu piano. Então, cada músico tem a mesma expressão, aquela que eu tinha no piano. Também foi muito bom, sempre com a palavra responsabilidade social, tanto é que eu posso fazer um concerto ao meio-dia no Teatro Municipal e às 5 horas da tarde numa favela. Eu tenho um programa chamado Música na Favela. E já fiz na FEBEM, Fundação Casa, em Presídio. Isso, com a orquestra, eu pude desenvolver não só o prazer pessoal, mas pude começar a desenvolver. Fui em tudo quanto é periferia que você pode imaginar. Já fiz concerto em cidade de 3.000 habitantes, onde 2.000 estavam presentes. E eu brinquei com o prefeito, eu falei, é bom você arrumar, quando eu faço concerto aqui, segurança, porque se aparecer alguém para limpar as casas, não vai sobrar nada nas casas. Então, essa parte da responsabilidade social. E agora vem a terceira fase, que é a mais difícil, de lutar para conseguir deixar um legado. Se você perguntar, você já tem um legado? Não, não tenho. Às vezes fico 2.000 quilômetros na estrada durante uma semana, além dos concertos, visitando cidades e juntando bandas de coreto com orquestras de cordas de igrejas evangélicas. E moral da história, orquestras que já existem, procurando aperfeiçoá-las. Então esse seria o legado que eu vou tentar deixar. Por quê? Villa-Lobos dizia, não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. E eu quero fechar o Brasil em forma de coração. Só que Villa-Lobos conseguiu implantar até o canto orfeônico nas escolas, mas não tinha nem TV nem internet. E quem sou eu perto dele? Mas pela exposição na mídia, eu resolvi carregar essa bandeira. E essa bandeira eu vou levar até o apagar das luzes. O New York Times escreveu uma frase minha, até como título, que eu faço concerto para que o erudito, aquele conhecedor de música, fale, eu não concordo, mas é bonito. E o operário que nunca ouviu música, por exemplo, se nunca tivesse ouvido música, ele fala, mas que coisa bonita. Então, tem até uma crítica que foi feita nos Estados Unidos, a revista New Yorker, eu acho. O crítico criticou o concerto inteiro. Ele falou, não gostei disso por tais e tais razões, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Aí, na última frase da crítica, é a seguinte, eu não gostei de nada, mas foi tão fascinante que eu ficaria a noite inteira ouvindo Mr. Martins tocando. Então, é isso, você tem que mostrar, antes de tudo, individualidade. Misturar a individualidade do intérprete com a personalidade do compositor. Ou seja, na hora que eu estou tocando Bach, quem sou eu perto de Bach? Bach foi o maior gênio, uma fórmula que Deus fez uma vez e nunca mais vai fazer outra. Mas na hora que eu estou interpretando a música dele, é como se eu estivesse conversando com você aqui. Eu falo, eu penso assim, eu vou tocar do meu jeito.
mas respeitando o texto. Então, essa forma de você encarar em qualquer profissão, na música, que você acredita naquilo que você está fazendo, no momento que você acredita, todos acabam acreditando. Nos meus concertos ou se eu falo com o público, tem que ter a felicidade e tem que ter as lágrimas. Tem que unir a felicidade com as lágrimas. As lágrimas vêm da emoção que você tem que causar para o público. E a felicidade tem pelo prazer que você tem que dar para o público. Então eu uno. E se eu raramente faço uma palestra, mas se eu faço uma palestra, a palestra sempre tem riso e choro no final. Por exemplo, o Faustão escreveu que superação tem um nome. O nome é João Carlos Martins. E hoje eu digo, nesse livro, superação eu já considero uma página virada. Eu acredito mais em teimosia. Eu sou um teimoso que faz no momento crucial da sua vida, de uma diversidade que aparece na sua frente e que parece intransponível, você ali pode dar um salto para um abismo ou escolher uma plataforma para voar mais alto. E eu sempre procuro escolher uma plataforma para voar mais alto. Por quê? Obstáculos existem. Tem dois tipos de obstáculos. O obstáculo que você tem que ter uma determinação, mas uma determinação mais do que obstinada. Uma determinação que faz com que você consiga ultrapassar aquele obstáculo. E tem um outro obstáculo que Deus coloca, que é o destino, que você realmente tem que reconhecer que você não consegue ultrapassar aquele obstáculo. Para o primeiro caso, você tem que ter determinação. O grande segredo é distinguir um obstáculo do outro. No primeiro, você tem que ter a palavra determinação. E no segundo, você tem que ter humildade. Na hora que você sabe qual que é o obstáculo da humildade e qual que é o obstáculo da determinação, você está no caminho certo.